Pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar sobre Arduino. Hoje eu vou falar para os iniciantes. Vou falar um pouco sobre a programação, sobre a lógica da programação em si, como é que funciona a programação. E vou fazer o primeiro exemplo, o exemplo mais básico, que é o Blink, que é o Hello World da programação. Hello World é como se fosse o primeiro programa feito, certo? Essa é a primeira coisa que você vai fazer no Arduino. É o Blink, que é o pisca-LED. Você vai fazer um LED piscar durante um determinado tempo, certo? Então vamos lá, vou abrir aqui a ideia do Arduino, já tinha um programa aberto, mas eu vou abrir uma nova janela. Vou fechar essa janela aqui, para ficar bonitinho ali do lado, aparecendo. Ok? Então, essa é a IDE do Arduino. IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento, certo? Ele é um ambiente integrado porque ele tem um editor de texto, ele verifica o código e também ele envia, compila e envia o código para a placa Arduino, ou seja, tudo é feito nesse único lugar, na IDE. Certo? Então, esse aqui é basicamente um código vazio do Arduino. Ele tem duas funções, certo? Tem uma função setup e uma função loop. Essas duas funções para o Arduino é obrigatória. A linguagem de programação Arduino ela é baseada no C, certo? Na linguagem de programação C. Então, a parte de estrutura é exatamente a mesma. Os laços, for, while, se alguém já ouviu falar sobre isso, alguém já viu uma linguagem de programação, for, while, todos os laços em si, as operações, os operadores, funcionam exatamente da mesma maneira. Certo? E o código dele é dividido nessas partes principais aqui, uma função setup, uma função loop, e essa parte em branco, certo? Que a gente faz aqui antes do resto do código, essa parte é a parte da declaração de coisas públicas. As variáveis públicas vão ficar aqui. E tudo que eu quero que a pessoa veja no código, assim que ela entrar, eu quero que ela veja, eu vou colocar nessa primeira parte, certo? Então, o exemplo que eu vou falar sobre a linguagem de programação, mas ao mesmo tempo fazendo um exemplo, que é o Blink, que é o pisca-LED. É um exemplo bem simples. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter um LED e vai ter uma placa de Arduino. A gente vai fazer com que esse LED pisque com uma frequência que a gente vai definir, certo? Então, para fazer isso, eu vou começar criando uma variável de tempo, certo? Aqui é uma variável de tempo, vou igualar a zero. O que é uma variável? Uma variável é um lugar na memória, certo? O microcontrolador é um mini computador, então ele tem memória, tem um processador e tem os periféricos de entrada e saída. Um microcontrolador, que é o que embarca o Arduino, no caso do Arduino, a TMega 328P, ele é um mini computador, porque ele tem a formação básica de um computador. Então aqui eu estou criando uma variável que vai ficar na memória. E tudo é um mini computador no único CI, no único chip. Que eu estou criando uma variável de tempo. No Arduino a gente tem pinos. Tem os pinos que podem ser configurados como entrada ou saída. Essas entradas ou saídas podem ser analógicas ou digitais. Eu vou configurar um pino, no caso eu vou colocar o pino 2 do Arduino. Eu tenho um Arduino aqui, não sei se dá para ver. Mas ele tem, cada pinozinho desse aqui, uma porta. Elas podem ser analógicas ou digitais. Esse lado aqui tem as portas analógicas, não dá para ver. Depois eu coloco uma imagem. Certo? Tem as portas analógicas ou digitais. Cada furinho desse aí, que pode ser um pino também, são as portas de entrada ou saída. Esse é o meu controlador ATmega 328P e esse é o Arduino Uno. Então vou dizer que o pino 2 ele é de saída. O que é saída? Quando eu vou gravar alguma coisa nele. Alguns termos que a gente fala aqui não tem uma referência realmente exata. Por exemplo, gravar. A gente não grava uma coisa em pino. Certo? A mesma coisa quando eu vou usar outros comandos, como print. Tipo, o Arduino não tem uma tela, eu vou usar a função com o nome print. Então vai ter algumas coisas que vai ser superficial, não vai ter uma relação realmente direta, não vai ser absolutamente o que ela diz que é. Então, vou colocar o pino 2 como
uma interface de saída, certo? Podia colocar comentário, eu estou colocando como saída também. E aqui no loop é justamente onde a máquina vai acontecer, a mágica vai acontecer. A diferença entre as duas funções, essas duas funções são obrigatórias, a setup e a loop. A função setup é uma função que só acontece uma vez, assim que o microcontrolador é ligado, ele executa. Pronto. Depois não acontece mais. E o loop, como o nome diz, é de conhecimento da gente, o termo loop, ele fica se repetindo. Tudo que está entre essas duas chaves aqui, essa e essa, vai ficar se repetindo o tempo inteiro. Então, tudo que a gente quer que repita vai ficar aqui. Como o LED é exatamente a sequência de apagar e acender, ou seja, é um loop infinito, apagar e acender o LED, ou pisca LED, a gente vai colocar aqui. Certo? A gente vai colocar só uma vez os comandos e ele vai ficar se repetindo enquanto tiver energia no Arduino. Vou colocar aqui. O comando ou a função que faz com que eu grave o digital write. Na verdade eu não vou gravar, eu vou colocar a eletricidade naquela porta lá, na mesma porta 2. Vou dizer que está alto. Alto é a mesma coisa que eu colocar 1. Quando a gente fala de digital, ou é 0 ou é 1. Mas um termo para ficar mais legível, tem uma constante, que é high. Certo? Então fica mais legível, mas poderia usar 1? Também poderia, mas fica mais feio de olhar. O que, é que vai acontecer com o LED? Ele vai acender. Só que o blink é exatamente acender e apagar. Ele acende, demora um tempo e apaga. Por isso que eu criei essa variável tempo aqui. Aqui eu vou usar outra função. Estou criando uma condição aqui. Ó. Se uma função que o nome da função é milis, essa função milis ele retorna a quantidade de milissegundos desde que o microcontrolador foi ligado. Certo? É milissegundos. Milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. É a milésima parte de 1 segundo. Então, se milis for maior que o tempo, que essa variável aqui, tempo, o que ele vai fazer? Vai colocar ativo? Não, na verdade eu vou colocar, ele tem que ficar o inverso do que ele estava antes. Para isso, eu vou criar uma variávelzinha aqui, não precisaria, eu vou criar só para deixar mais legível. Eu vou criar uma variável aqui do tipo byte. Byte estado igual a digital read. Eu estou lendo o que tem naquela porta. O que é ler o que tem naquela porta? É saber qual estado está lá. Qual é o estado que pode estar lá? Ou 0 ou 1. O que é o estado 0? Não tem energia. O estado 1 tem energia. Eu vou ler a porta 2. Eu vou ler a porta 2 e o resultado dessa leitura vai ficar dentro dessa variável. A variável é o espaço da memória lá. Certo? Está endereçado com esse nome aqui. Então, o estado. Então, dentro desse valor estado, eu posso fazer qualquer operação com ele mais para trás, ou mais para frente. Eu posso usar essa variável aqui, que é exatamente como estava na hora que eu li. Pode até ter mudado agora, mas na hora que eu li, estava um valor X. O que eu vou fazer? Se ele for igual a alto, ou seja, a última vez que eu digitei for alto, o que ele vai fazer? Vai deixar ele baixo. Poderia ser 0, mesma coisa. Se não, essa é uma estrutura. Certo? Se não, caso contrário. Se não, eu vou colocar alto. Então isso aqui é simples de ler. Eu vou ler o estado do pino, como ele está, se ele está 0 ou 1, alto ou baixo. Se ele estiver alto, eu vou colocar baixo. Se não, ou seja, se ele estiver baixo, eu vou colocar alto. Ele vai fazer isso. Só que vai fazer num intervalo de tempo específico. O que eu vou colocar? Essa variável aqui eu comecei ela com 0. Então, a primeira vez que ele entrar nessa condição, milis vai ser maior do que 0. Então ele vai entrar aqui, ele vai executar o que está aqui dentro. Ok? Então o if funciona assim, ó. Tudo que está entre essa aspa que começa aqui depois do logo do if, essa chave que começa aqui, até a chave que termina. Você vê que quando eu caminho aqui ó, no programa, o Arduino marca também, ó, marcou de cima e marcou de baixo.
Se eu vier com outra aspa aqui, ó, ele marca o chave, ele marca onde termina ela. Então, tudo que está entre essas duas aspas que estão marcadas aí, ele vai executar se essa condição for verdadeira. Então, milhas vai ser a primeira vez que o milhas passar por aqui, a gente tem que pensar assim, que o loop é uma coisa que vai repetir. Então eu tenho que pensar pelo menos as 3, 4 primeiras vezes o que vai acontecer, certo? Então, a primeira vez que ele entrar aqui, milhas vai ser maior do que tempo, é claro, porque foi ligado, deve ter passado algum tempo já. Então milhas vai ser maior do que tempo, porque tempo é igual a zero, então ele vai executar isso aqui. O que é que ele vai executar? Vai ler a porta, se o LED estiver apagado, ele vai acender, trocando em miúdos. Se estiver apagado, ele vai acender. Quando ele entrar aqui, ele vai fazer isso. Se estiver apagado, ele vai acender. Se estiver aceso, ele vai apagar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa variável mudar. O nome é variável justamente por isso, porque ela varia. Então, tempo é igual a tempo mais, vou colocar 100 milissegundos. Vou colocar 500 milissegundos. 500 milissegundos é meio segundo. Então, isso. Quando ele entrar aqui, ou seja, quando o milis for maior do que o tempo que ele definiu lá em cima, no caso é zero, ele vai entrar aqui e vai acrescentar 500 milissegundos no tempo. Se era zero, agora é 500. Antes era zero, agora é 500. Então, daqui a 500 milissegundos ele vai entrar aqui. Essa condição vai ser verdadeira. Milis vai ser maior do que 500. Porque esse milis não... Ele vai contando, vai contando, vai contando, vai contando. Ele vai zerar, mas é um número bem grande. Demora alguns dias para zerar. Então, assim que o milis for maior do que o tempo, no caso aqui 500, ou seja, se for 501, ele já entra aqui. E vai fazer o quê? Se estiver aceso, vai apagar. Se estiver apagado, vai acender. Bom, essa é a função pisca-leve. Esse é o programa pisca-leve. Eu defino essa variável aqui. Ela é definida aqui nessa seção pública, porque eu vou acessar ela de dentro do loop. Poderia acessar ela de dentro do setup também. Poderia alterar ela no setup e ela estaria alterada aqui dentro do loop. Se eu criar uma variável aqui dentro, no setup, por exemplo, ela não vai estar visível aqui dentro do loop. E também, se eu criar ela aqui dentro do loop, ela não estaria visível em outro lugar. E quando eu crio ela aqui dentro do loop, ela fica visível apenas a esse loop, esse bloco de instruções. Isso a gente chama de variáveis locais. Qual a diferença das variáveis locais e das públicas? A variável pública eu posso acessar em qualquer ponto do programa e ela guarda um lugar na memória que sempre vai estar lá disponível. Uma memória local, o que é que acontece? Você cria ela localmente, você faz todos os cálculos com ela, e quando ela não é mais usada, você criar outra variável, ela vai ocupar esse espaço que a variável anterior ocupava. Certo? Ou seja, é um espaço na memória que não está fixo, não está obstruído. Uma variável pública não, ela obstrui aquele lugar lá, o lugar fica disponível só para ela. A local não. Assim que você terminar de usar a variável, ela já está disponível para ser usada novamente. O espaço está disponível para ser usado por outra variável. Isso você tem que levar em consideração, porque às vezes você vai criar tantas variáveis que sua memória não vai mais caber e o seu programa não vai funcionar naquele microcontrolador. Aí, nessa hora, ou você vai utilizar o seu programa, criar as variáveis do tipo certo, do tamanho certo, e aproveitar esse tipo de coisa, ou vai ter que usar um microcontrolador. Bom, esse é o exemplo do Milis. Estava dando um tempo aqui para instalar um programazinho aqui no celular. Deixa eu ver se funcionou aqui. Fazendo assim para não ter que editar o vídeo depois, para fazer tudo de uma coisa só. Porque é chatice editar vídeo. É, mas acho que não vai ser possível. Vou ter que editar o vídeo.
eu abrir uma nova janelinha aqui. Mais dois, não sei o que eu tô aqui. Vou verificar aqui se está ok o código. Não vou salvar agora, vou deixar para salvar. Só o teste não vou salvar, pelo menos para mim é assim. Aqui o Arduino está compilando o código, está verificando se está tudo certo, para que ele possa gerar um programa que vai para o microcontrolador. O que é o processo de compilação, na verdade? Eu estou escrevendo isso aqui numa linguagem mais próxima da linguagem humana, apesar de ser um pouco difícil para um leigo ler. Mas ele é mais próximo da linguagem humana. E o compilador ele faz exatamente isso, ele pega a minha linguagem mais próxima da humana e transforma em linguagem de máquina. É esse processo que está acontecendo aqui agora. Ele está transformando o que eu escrevi em linguagem que o compilador entende. Certo? Ele gera um outro arquivo. Esse outro arquivo é que realmente vai ser gravado no microcontrolador. Esse é o processo de compilação. Transformar o que você fez, que você entende, numa coisa que o computador entende, que o microcontrolador entende. Certo? Então, ok. Para enviar, eu tenho que separar aqui qual é a porta que o Arduino está instalado e qual a versão da placa. Aqui o Arduino Uno, foi selecionado certo. Caso não, pode ser qualquer um outro, Nano. Mas eu estou usando o Arduino Uno, certo? E esse rapazinho aqui, vai aparecer agora ali, é o Arduino Uno. Está marcado certo. Agora eu vou ligar ele aqui na porta USB. Estou aqui nessa porta 4, ok, Arduino 1, vou mandar o código para lá. Só que aquelas que estão para enviar. Eu vou salvar. Quem quiser o código para si tem que salvar. Eu não vou salvar porque eu não vou precisar desse código, que é só um exemplo. E pronto, enviou. Ok, agora o código já está lá. Deixa eu ver se eu lembro. A porta é a 2, certo? Então eu peguei aqui um LED. Esse é um LED transparente de alto brilho, certo? O LED ele é um diodo, emissor de luz. Ele tem duas perninhas. A menor, como ele é polarizado, a menor é negativa e a maior é a positiva. Então ele só vai acender se estiver ligado da maneira correta. Certo? Também dá pra gente ver que na cabecinha dele, não dá pra ver aqui, né? Mas tem um ladozinho que é maior do que o outro. E ele também tem um lado que é chato. Esse lado é chato, e o outro lado tem uma bolinha aqui. Então dá pra gente saber qual é o lado positivo e negativo. O lado menorzinho, certo? O menor é negativo. Opa. O menor é o positivo. O menor é o positivo. O maior é o negativo. Eu baguncei tudo, né? Eu baguncei. Dá uma pesquisada na internet, eu vou colocar aqui certo. Eu vou fazer o seguinte, vou ligar o pino negativo no GND do Arduino e o pino positivo nesse aqui, ó, no 2. Certo? Outro problema é que o pino 2 é muito longe de um GND. Eu vou transformar o 3 em GND, certo? Mas deveria ter um GND aqui perto. Eu vou mudar um que tem um GND perto. Bom, o pino 13 que tem um GND perto. Não vou botar o 13, não vou botar o 12, que o 13 era mais. Vou botar no pino 12. Positivo no pino 12. E o GND. Certo? Coloquei aqui o LED. O pino 12 no GND.
Eu vou alterar aqui para 12. Vou alterar aqui também para 12. Aqui para 12. Vocês prestam atenção que quando eu mudo a porta, eu tenho que mudar em vários lugares da programação, né? Para isso eu posso usar um recurso também muito interessante. Vou fazer uma diretriz de compilação. Vou colocar define LED. Vou colocar no caso eu coloquei 12. Vou pegar isso aqui. Poderia já ter feito desse jeito, né? Estou fazendo agora, retrabalho. LED. Onde tem LED que é 2, vou colocar essa constante aqui. Porque da próxima vez que eu for mudar isso, só muda aqui. Vou colocar no pino 13, pronto. Na hora que eu mudei aqui, ele mudou em todos os lugares. Como é que funciona essa diretiva aqui de compilação? É exatamente isso. Quando ele vai compilar, ele pega esse arquivo e gera um outro. Só que alterando. Onde tem LED, ele vai colocar 13. No meu caso, agora eu vou na ponta 12. Vou enviar aqui para o Arduino novamente. Pronto. Agora está aqui, ó. O LED está piscando a cada meio segundo. Vamos aumentar esse tempo aqui, diminuir o tempo. Vou passar a metade disso, 250. Vou enviar o código novamente. Agora está mais rápido, né? Então, esse é o exemplo mais praticado e é o exemplo básico. Por quê? Esse exemplo, a gente está usando um LED, mas poderia ser uma lâmpada, poderia ser um motor, poderia ser a mesma coisa. O código não mudaria, seria a mesma coisa. Por isso que a gente usa muito LED. Em vez de usar um motor, botar um motor em cima da mesa ou alguma coisa desse tipo, eu vou usar um LED. Porque se o LED funcionar, o motor vai funcionar, com certeza. Por isso que a gente usa LED. LED é a chave para qualquer teste. Na época de prototipação, LED é fundamental. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que vai ser bem compreensível. Até mais, até a próxima.